burocracia, que assusta muito o empresário, né? Que acaba assim, ficando com medo de iniciar esse processo que pode levar a empresa dele também a um crescimento, né? E ele fica receoso por causa da burocracia. A questão da burocracia, Lília, é porque geralmente ele não mantém a empresa dele, em se tratando de papéis e documentação, ele não mantém isso organizado. Então, ele só vai organizar essa documentação a hora que ele vai buscar um financiamento. A gente tem orientado muito na questão da organização empresarial. Então, ele já tem aqueles documentos, as certidões, o levantamento da receita, do faturamento, se é uma empresa que a microempresa, que ele tem o balanço, que ele tem o balancete, porque esses documentos, dependendo da linha de financiamento e da linha de crédito, eles são necessários. Então, ele acha complicado porque, às vezes, ele ainda não tem isso de forma organizada dentro da empresa e aí ele tem que arrumar tudo isso para constituir o financiamento. Quando é uma empresa que já tem essa prática, que a gente tem orientado muito no Sebrae, a questão da organização de papéis, documentos, informações, quando ele já tem, isso faz parte da rotina dele, da prática, do dia a dia dele. Então, a hora que ele vai buscar o financiamento, fica menos coisa para ele procurar e para ele organizar. Mas existe, eu digo até que isso é um estigma que tem, que não é tão burocrático assim. Quando a gente vê os resultados e a gente vê assim, o efeito que dá, quanto alavanca numa empresa, isso um financiamento bem planejado. Seguindo esses passos, fazendo o planejamento correto, isso pode significar um futuro de prosperidade para essa empresa, né? Com certeza. Às vezes ele pega o financiamento e ao invés dele investir na empresa, ele investe em outra atividade, numa coisa que às vezes está até relacionada com a vida pessoal. Então, se ele canalizou ali, planejou e canalizou para o negócio e geriu bem, a chance de dar certo e de ser bem sucedido é bem considerável. E se o negócio não deu certo, fez planejamento e tal, e corre um risco, às vezes por uma questão de mercado, e não deu o resultado esperado, ele ainda tem outra alternativa no mercado para salvar a empresa? Lília, o que tem acontecido muito, ele toma assim, o recurso sem fazer essa análise. E aí o que acontece? Ele contraiu um recurso a curto prazo ou a um prazo que não é o adequado e ele contraiu também um recurso a uma taxa de juro alta. Aí isso começa a sobrecarregar as finanças da empresa. Nesse caso tem recurso, aí ele volta, faz a análise e aí ele vai fazer, se ele não tem condições de ter essa liquidez, ele não consegue essa liquidez num curto tempo, o que ele pode fazer? Ele faz por um tempo, de forma bem planejada, não seria uma troca de dívida, mas seria um replanejamento. Ele pegar um financiamento num prazo maior, mais adequado, com uma taxa mais competitiva, uma taxa menor, e aí ele quita aquele, porque aquele está juro alto e está sobrecarregando. Então, existem empresas que se ela tem um caixa para fazer esse planejamento, isso é satisfatório e dá resultado. Antes dela expandir, ela tem que ver por que não está dando certo. Aonde que é a falha? Ela está no local errado, o público comprador dessa empresa não vai até onde ela está, porque o tipo de mercadoria que ela está oferecendo não é para o público que frequenta aquele ambiente, ela vende pela internet, ela não vende pela internet, então ela tem que fazer uma reflexão. Feito essa reflexão, ela vai identificar as oportunidades e ela vai identificar aqueles pontos que estão fragilizados que precisam ser trabalhados. Feito isso, aí pode se planejar a expansão. Porque outro erro que ocorre é ele planejar uma expansão e ele não está ainda estruturado para planejar essa expansão. Para crescer, ele ainda não está com capacidade para crescer. Sim, e às vezes tem algum item, ou na área de fornecedores, ou na área de mercado, ou na área de crédito, ou no financeiro da empresa, ou na área de marketing, que ele está travado. E aí ele quer expandir de alguma forma, mas não consertou aquilo, não viu aonde que está aquele erro, qual é o ponto, o que precisa ser feito, quais são as soluções que ele vai buscar para corrigir e alinhar aquilo. Ele acha que só um crédito resolve, só um financiamento resolve. E às vezes a solução, o crédito ajuda,
mas a solução depende de um procedimento, de uma ação dele dentro da empresa. Então, isso é importante para ele estar fazendo esse alinhamento. E quando a gente fala assim, no primeiro momento parece que é muito complexo e que é difícil, não é. É muito mais simples. Às vezes são soluções que uma pequena ação, que às vezes custa até pouco, já soluciona o problema que ele se apresenta. Depois que vê as alternativas, a decisão é do empresário. Hoje nós temos taxa de 2,5%, 3,5% ao ano, até 9% ao ano, 11% ao ano para linhas de financiamento. E com prazos de pagamento bem estendidos. Prazos de pagamento com até 3 anos, 1 ano, 12 meses, 36 meses, até 12 anos de prazo. Então, aí tem a importância do planejamento. Porque quando ele faz essa reflexão, ele faz essa análise, ele consegue ter a informação qual é a linha de crédito adequada para ele. O programa está chegando ao fim, eu gostaria muito de agradecer sua presença e queria também que você deixasse um recado para o empresário quando o assunto é crédito. O empresário deve planejar, refletir e aí sim, se necessário, buscar o crédito. Hoje nós conversamos sobre crédito para empresas e você pode rever essa entrevista na internet por meio de 2 endereços que aparecem aí na sua tela, no portal PUC TV e no site do Cindy Lojas. Quer sugerir temas para os próximos programas ou fazer perguntas? Fale com a gente por meio do nosso e-mail que aparece aí no seu vídeo. E se você gostou dessa entrevista, compartilhe nas redes sociais. Envie também o link para os seus amigos. Uma boa noite e até a semana que vem.